Olá, alunos, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para explicar um pouquinho para vocês sobre o nanoconto, tá? Então, é um termo que surgiu a partir de um neologismo, que é um processo da nossa língua que permite a criação de palavras que não existem, seguindo ali uma sequência lógica, né? Uma sequência lógica, essa é a palavra. Em relação ao nanoconto, é muito interessante porque é como se fosse um enredo completo, uma história completa contada em poucas linhas, tipo em 3, no máximo 4 linhas, com um limite aí máximo de 130 a 140 caracteres, chegando em alguns casos a 200 caracteres, então eles são muito pequenininhos assim de fato, tá? Tem 3 exemplos na apostila de vocês que eu gostaria de ler aqui, para vocês entenderem um pouquinho do que se trata o nanoconto, tá? O primeiro deles, que está lá na página 38, diz assim: editou livros de várias vidas, de outros, biografias completas, inertes. Esqueceu de editar a própria vida. Esse é o nanoconto, tá? E olha só que interessante. Nesse nanoconto, os elementos estruturais dele são os seguintes: narrador e foco narrativo. Narrador onisciente, ele sabe de tudo, inclusive dos pensamentos, né? Personagens, não há personagens definidos, nós não sabemos quem foi que escreveu sobre todos e não escreveu sobre si. Tempo não é definido, espaço, que é o lugar, também não é definido, e a ação, intriga ou enredo é a seguinte: alguém que edita livros contando a vida dos outros e se esquece de editar a própria vida, ok? Tem outros 2 exemplos, também na página 38. Outro nanoconto é esse daqui. 2 anos, nunca cortaram os cabelos. A mãe anuncia, 2 dedinhos. Apavorada choraminga. Quais? Né? Então, é uma historinha aí completa também. E o último é uma releitura da fábula A Lebre e a Tartaruga, que diz assim: desafiada a correr, a tartaruga anda. Inesperadamente ela vence a lebre que parece anta. Então, em poucas palavras, né, uma releitura, um nanoconto, um microconto, fazendo aí a mesma história, o mesmo enredo com pouquíssimas palavras. Um dos principais recursos para que isso seja possível na nossa língua é você utilizar o verbo ali conjugado, omitindo a repetição da pessoa, né, do sujeito. Então, você vai reduzindo as orações, são orações bem reduzidas que você utiliza, e você não repete pronome, você não repete o nome quando acontecer isso, para que o seu conto fique micro, fique ali um conto pequenininho, como é a origem dessa palavra, né? Desse neologismo que nós vimos ali. Gente, para brindar essa atividade, o nanoconto, vocês vão fazer uma atividade muito bacana. Essa atividade, vou explicar também mais ali no Eclass, mas ela está na página 39 e é a proposta de texto 1. Ali diz o seguinte, ó, presta atenção. Você vai minimizar um texto narrativo, você vai produzir um nanoconto a partir de um outro conto que você já conheça, tá? Um conto popular ou um conto literário, enfim. Escolha, a seu critério, uma das narrativas: conto popular, lenda, fábula, uma história engraçada. Você vai ter o texto de partida em mãos para não se esquecer de eliminar o que for preciso na versão reduzida. E você vai utilizar para isso os modelos que você tem aqui disponíveis na página 38 da apostila. Opa, estava de cabeça para baixo. Na página 38, ok? Então, gente, usem a imaginação, usem a criatividade de vocês e não se esqueçam que essa atividade é uma avaliaçãozinha aí de participação no Eclass, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus. Tchau, tchau!